Musiquinha perva da porra. É, né? Então vamos lá, pessoal. Continuando aqui, vamos esperar vocês comigo primeiro, né? Vamos. Vai falando aí. Vamos lá. Então, continuando aqui, a glicose, ela vai entrando no citossol, tá? Lá no citossol, o que vai acontecer? A molécula de ATP ela vai ser quebrada, tá? E quando a molécula de ATP ela é quebrada, ela vai liberar ADP mais um fósforo inorgânico, tudo bem? Chamado de pirofosfato, tá? Então, esse fósforo ele vai se juntar com a molécula de glicose. Então, lá na molécula de glicose eu tenho as hidroxilas, tá? No sexto carbono, lá no sexto carbono, tá? O H da hidroxila vai sair, o H vai sair, tá? E o oxigênio vai ficar sozinho, tá? Aí, esse grupo fosfato, que foi liberado pela degradação do ATP, vai e se junta com o oxigênio, tudo bem? Por uma ligação chamada ligação éster, através de uma enzima chamada enzima exocinase. Então aqui, ó, D-glicose entra dentro da célula, a molécula de ATP é rompida, forma-se ADP mais um fósforo inorgânico, tá? O fósforo inorgânico, ele se junta com a glicose, formando glicose 6-fosfato, e a enzima que faz essa reação aqui, ó, de glicose, de D-glicose a glicose 6-fosfato é chamada de exocinase. Tudo bem? Então vamos lá, vamos continuar. De glicose 6-fosfato forma-se frutose 6-fosfato. O que ocorreu nessa reação aí? Isomerização. Ocorreu uma isomerização. A mudança de quê? Na posição dos radicais. Tudo bem? Então, de glicose 6-fosfato para frutose 6-fosfato, ocorre-se uma isomerização. Tudo bem? De frutose 6-fosfato, forma-se frutose 1,6 bifosfato através de uma enzima. Presta atenção que essa enzima é importantíssima. Fosfofrutocinasa. Tudo bem? Hã? Entendeu não? Então vamos lá. Vou voltar. De glicose 6-fosfato forma frutose 6-fosfato através de um processo chamado de isomerização. Mudou a posição dos radicais. Quando muda a posição dos radicais, muda-se para outra, o quê? Outro açúcar. É uma isomerização funcional também. É uma isomerização funcional também. Por quê? Por quê? No aldeído consegue. Exatamente. Muda de uma... Porque a glicose, ela tem o quê? Ela tem um grupo funcional aldeídico. Isso eu ia falar isso agora, esqueci de falar. E a frutose, ela é cetona. Então, muda de uma aldosa para uma cetosa. De uma aldosa forma cetosa. Tudo bem? De uma aldosa forma cetosa. Tudo bem? Beleza. De frutose 6-fosfato, forma-se frutosa 1,6 bifosfato. Então, de frutosa 6-fosfato, forma-se frutosa 1,6 bifosfato. Por que frutosa 1,6 bifosfato? Porque lá no carbono, no primeiro carbono da frutosa, entra o quê? O fósforo. O íon fósforo. E lá no sexto carbono da frutosa, entra o outro o quê? E outro fósforo. Então, isso se chama frutosa 1,6 bifosfato. Né? As numerações, então, é sempre a posição que está o fosfato. Exatamente. É sempre a posição que está o fosfato. Exatamente. Através de uma enzima chamada fosfofrutocinasa. Fosfofrutocinasa. Claro, pessoal. Claro. Não é frutose 6-fosfato? É. Não formou frutose 1,6 bifosfato? Nessa reação, tem a quebra de uma molécula de ATP. Vai entrar no de outro fósforo. Exatamente. Então, quando quebra a molécula de ATP, entra o produto final do metabolismo do ATP vai formar o quê? ADP mais um fósforo inorgânico. Outro fósforo inorgânico vai entrar onde? Lá no carbono número 1. Tudo bem? Lá no primeiro carbono da frutose, não é?
Por isso que transforma-se em frutose 1,6 bifosfato. Então, houve a quebra aqui e houve outra quebra aqui de ATP. Por que tem a entrada do magnésio? Porque o magnésio é um sinergista. Ele se acopla à fosfofrutosinasa, tá? Para ativar a fosfofrutosinasa e para fazer essa reação de frutose 6-fosfato para a frutose 1,6 bifosfato. Pode ser chamado de coenzima. Não. Não. Metaloenzima. Ah, metalenzima. Metaloenzima. Ele é um metal associado a enzima. Exatamente, é um metal associado ao enzima. Então, a fosfofrutosinasa, na verdade, ela é uma metaloenzima. Com a participação do magnésio, né? Com a participação do magnésio. Então, vamos colocar aqui, ó. Magnésio. Tudo bem? Difícil? Não. Daí, tudo bem. De frutosa 1,6 bifosfato, Aí pega. vai formar gliceraldeído 3-fosfato. Através da gliceraldeído 3-fosfato desidrogenasa. Vai ter a participação de que vitamina aí? B3. B3, NAD. Entra o quê? Entra o NAD oxidado, sai o NAD reduzido. Como é que é o processo? Entra o NAD oxidado, sai o NAD reduzido. Então, participação da vitamina B3. O que mais? O que mais que ocorre aí nesse processo? Eu acho que eu me perdi. Da frutose 1,6 bifosfato, a gliceraldeído 3-fosfato? Exatamente. Entra NAD? Aqui, ó, não é? Porque é desidrogenasa, pô. Mas o gliceraldeído desidrogenasa é... Sobe aí. Oi? Quem que é? Tudo isso? Mas o gliceraldeído 3-fosfato desidrogenasa é usado de gliceraldeído 3-fosfato desidrogenasa a 1,3 bifosfato gliceral. Não é usado aí. De frutose 1,6 bifosfato, a gliceraldeído é aldolasa. Aldolasas, né? É, não é gliceraldeído Então, peraí. 3-fosfato desidrogenasa, é na próxima reação que é ela. Agora é aldolasa. Fosfofrutose sinasa é de frutosa Vai a ocorrer frutose a tripagem, 6 né? bisfosfato, né? Não é? Vai ocorrer a tripagem aí, mas não? Não. A aldolasa, Letícia, a aldolasa, ela divide a... Frutose 1,6 bifosfato. Exatamente, ela divide. 3-fosfato. Exatamente. A frutose 1,6 bifosfato, a aldolasa, ela vai dividir, ela vai subdividir a frutose 1,6 bifosfato em dihidroxicetona fosfato e gliceraldeído fosfato. Tá, e aí depois... 3-fosfato, isso. Que daí vai se converter em 1,3 bifósforo glicerado. E quem converte? É, mas não é direto, pô. Você tá falando que tá convertindo em fructose. Não. Não é direto, não? Calma. Ó, me escuta. Vai de frutose com 6 bifosfato. Uhum. A aldolasa divide em dihidroxacetona fosfato Sim. e também gliceraldeído 3-fosfato. Certo. Esse processo chama-se triose fosfoisomerase. Isso. De dihidroxacetona fosfato, a gliceraldeído 3-fosfato, é não sei quem isomerase, porque tem isomerização. É triosa fosfato isomerase. É. É uma enzima chamada triosa E fosfato aí, isomerase. gliceraldeído 3-fosfato a A 1,3 mesma aldolasa bifosfato faz os glicerato, aí sim que é gliceraldeído 3 desidrogenado. Entendi, já entendi. Então eu vou puxar uma perninha pra cá. Onde que a gente parou? Frutose 1,6 bifosfato, né? Então aqui eu vou colocar aldolasa. Tudo bem? Aldolasa. Onde? A aldolasa vai se subdividir. Vai subdividir o quê? O gliceraldeído, 3-fosfato, né? Gliceraldeído 3-fosfato e dihidroxicetona. Dihidroxicetona, não é acetona não, é cetona. Fosfato. Certo. E é isso. Agora tem a transformação do dihidroxicetona para gliceraldeído 3-fosfato. Aí tem a transformação de dihidroxicetona fosfato para gliceraldeído 3-fosfato. Isso. Através de que enzima? Triosa, alguma coisa isomerase. Triosa, fosfato isomerase. Fosfato isomerase.
Tá. E ela é, Agora a e ela é continuação reversível, da ela vai embora. cadeia é o Certo. gliceraldeído 3-fosfato Então que tá aqui, ó. passa um 3-bifosfato glicerato. Então, gliceraldeído 3-fosfato passa para... Um 3-bifosfato glicerato. Ah, tá. Então, vou apagar isso aqui. Não, você pode continuar, né? Gliceraldeído Não, 3-fosfato. pode. Não. É, tá certo. Porque daí você só coloca a enzima do lado. Isso. Gliceraldeído 3-fosfato, né? Aqui, ó. Aí agora- Gliceraldeído 3-fosfato para 1,3 bifosfoglicerato através da enzima Gliceraldeído 3-fosfato Gliceraldeído gliceraldeído bifosfato. Trifosfato ou bifosfato? Trifosfato. Trifosfato desidrogenase. Trifosfato desidrogenase. Agora vem o grande processo. Agora sim. Então vamos lá, recapitulando aqui. Vamos recapitular aqui. Então vamos lá. Citossol. A glicose entra no citossol, tá? Quando ela entra no citossol, o que vai acontecer? Ela vai se transformar em glicose 6-fosfato, tá? Porque vai ter a quebra de uma molécula de ATP. Tendo a quebra de uma molécula de ATP, ATP libera ADP mais fósforo inorgânico. Esse fósforo inorgânico, ele vai esse grupo fósforo, ele vai se acoplar lá no 6º carbono, tá? Porque vai sair o quê? Um hidrogênio da hidroxila, entra um fósforo através de uma ligação chamada ligação do tipo éster, tá? E através de uma enzima chamada hexocinase. Então, de D-glicose vai formar glicose 6-fosfato através da hexocinase. Tudo bem? Perfeito. Glicose 6-fosfato converte-se em frutose 6-fosfato. Então, ocorreu um processo de isomerização com a mudança de grupo funcional. Exatamente. De posição também. Exatamente, de posição também. Porque a glicose, ela tem... Qual tipo de grupo funcional tem a glicose? Aldeído. Aldeído. Qual grupo funcional tem a frutose? Cetona. Cetona. Então, de um grupo aldeídico ou de uma aldosa, vai formar um grupo cetônico ou uma cetosa. Tudo bem? Vamos lá. De frutose 6-fosfato, forma-se frutosa 1,6 bifosfato, né? Com a participação de uma enzima chamada fosfofrutocinasa, o que vai acontecer? O magnésio se acopla à fosfofrutocinasa e a fosfofrutocinasa converte em frutose 6-fosfato em frutose 1,6 bifosfato. Vai ter a quebra da molécula de ATP, formando ADP mais fósforo inorgânico. É por isso que vai ser 1,6 bifosfato. Por quê? Eu já não tive quebra de ATP aqui, já tem um fósforo na molécula de frutose. Nessa reação, eu vou ter outra quebra na molécula de ATP. Tudo bem? Então vai ter um fósforo no carbono 6 e um fósforo no carbono 1. Tudo bem? Por isso que chama-se frutosa 1,6 bifosfato. Depois o que acontece? Esse frutose 1,6 bifosfato vai vir uma enzima. Esse frutose 1,6 bifosfato vai se converter em dihidroxicetona e gliceraldeído 3-fosfato através de uma aldosa. Através de uma aldosa, uma enzima chamada aldosa, certo? Então, frutose 1,6 bifosfato converte-se em dihidroxicetona, tudo bem? E gliceraldeído 3-fosfato através dessa aldosa, né? Aldosa. Essa aldosa, na verdade, o que é? O que é essa aldosa? O que é essa aldosa? Eu já bem perguntar, porque o que ela faz? O que ela faz essa aldosa? Analisando a reação aí, o que ela faz essa aldosa? Ela repartiu no meio. Verdade. Não é que ela repartiu no meio, o que ela Ela fez? dividiu Porque a aldosa, a na reação. verdade, já está trabalhando justamente no grupo funcional, lá, grupo aldeídico. O que ela está fazendo aí, nessa reação? Ela dividiu a reação. Ela dividiu a reação. Mas ela formou um açúcar que tem grupo cetona e ela formou um açúcar que tem grupo aldeído. Ela separou então a Ela- cetona e o aldeído. Exatamente, ela separou os dois açúcares. Uma cetona e um aldeído. Porque
pergunta difícil agora. Por que ela vai usar o aldeído e não acetona? O resto da reação. Não, porque para a formação de piruvato, para dar continuidade, É aldeído. é aldeído. não acetona. É aldeído. Não, mas não é pergunta difícil. Não é pergunta difícil. Tem que O fazer. aldeído do piruvato é isso. Beleza. Arrasou. Tudo bem? Gliceraldeído 3-fosfato forma-se o quê? Gliceraldeído 3-fosfato, tudo bem? Gliceraldeído 3-fosfato, gliceraldeído 3-fosfato, né? Aí o que vai acontecer? De gliceraldeído trifosfato vai formar 1,3 bifosfoglicerato através de qual enzima? Gliceraldeído trifosfato desidrogenase. Aí sim vai ter a participação aqui. Entra um NAD oxidado, sai um NAD reduzido. Mais um fósforo E inorgânico. pode formar Mais um fósforo inorgânico, né? bifosfoglicerato a partir de hidroxicetona fosfato. Sim. Pode, né? Então, Pode. vamos tomar outra, Entra né? uma molécula de água também. Entra uma molécula de água? É. Então vai ter uma hidratação. Aonde? Ali? Não, não entra não. Não. Não entra não? Não. Só Aonde que entra? Não entra não? Deixa eu ver. aí não. Não, aqui não. É lá no final da reação. Aqui não. É, só lá no final. Ó, de gliceraldeído 3-fosfato Tá aparendo aí. para 1,3 bifosfatoglicerato, Tá no livro? entra um NAD oxidado, sai um NAD reduzido e sai um íon fósforo inorgânico. Então aqui também vai ter a quebra de ATP, não? Wesley, aqui vai ter a quebra de ATP ou não? Onde? Nessa reação. Nessa reação aqui, de gliceraldeído 3-fosfato para... Esse Mas fosfato sai um fósforo inorgânico. Mas sai um fósforo inorgânico. De gliceraldeído. Da onde? Gente, tá saindo um fósforo inorgânico daqui. Da onde que Aqui, entrou o ó. ATP aí? Então, Ah, sim, por que quero que saber tá onde que saindo? entrou. Bota Se no tá meio. saindo, Não, beleza. sai Quer saber onde que tudo. entrou. Você tá com dúvida. Não tem. Tem quebra de ATP aí ou não? Vai, é fim de gente, bota aí. Não tem quebra de ATP. Não. Não tem quebra de Meu ATP. um fósforo. Não tem Da quebra de onde que ATP. veio esse fósforo? Pois é. Peraí que eu vou... Ah, deve ser da reação do que tava na molécula. Já tava na molécula. Eu tava na molécula, né? E aí ele só se desprendeu, não? Então aqui vai ter a saída de uma molécula de fósforo inorgânico, né? De 1,3 bifosfoglicerato vai formar 3-fosfoglicerato, né? De 1,3 bifosfoglicerato forma-se 3-fosfoglicerato através da fosfoglicerato sinasa. Fosfoglicerato sinasa. Presta atenção nessas duas enzimas. Fosfofrutossinasa, fosfoglicerato sinasa, que depois a gente vai trabalhar em cima delas. Tá? Então, ó, primeira enzima, fosfofrutossinasa. A primeira de todas é a hexossinasa, tudo bem? Segunda enzima é a fosfofrutossinasa. E a terceira enzima, qual que é? É a fosfoglicerato-sinasa. Tudo bem? Fosfoglicerato-sinasa. Depois de 3-fosfoglicerato, vai formar 2-fosfoglicerato, né? 3-fosfoglicerato, forma-se 2-fosfoglicerato através da 2-fosfoglicerato mutasa, né? Através da 2-fosfoglicerato mutasa. Mutasa, o que ela fez aqui? Só perdeu o Perdeu alguma coisa. O que ela perdeu aí? fósforo. Não perdeu nada. Claro que perdeu. 3 mas fósforos para 2 de fósforos. 3 fósforos para 2 é o quê? Ganhar? 3 fósforos para 2 é ganhar ou perder? Cadê aqui? Então ela mudou, ela modificou, entendeu? Então, lá, de 3-fosfoglicerato, ela passou a 2-fosfoglicerato através da 2-fosfoglicerato mutasa. Ué, presta atenção, o William tá fora. Ele não tá fazendo bioquímica, não. Foi mal, Thiago. De 3-fosfoglicerato para 2-fosfoglicerato é 2-fosfoglicerato mutasa, né? E aí, de 2-fosfoglicerato para fosfenol piruvato. Por que fosfenol? Porque eu tenho uma ligação enol. Enol. Nessa reação, o piruvato vai se juntar com o fósforo através de quê? De uma ligação chamada enol, de um grupo enol. Tudo bem? Pra
Precisa saber se grupo é enol? Não precisa saber. Você tem que saber que Não, tem uma porque- ligação enol, né? Então olha aqui, ó, de 2-fosfoglicerato forma-se fosfoenol piruvato através do que? De uma endolasa. Enolasa. Enolasa. Tá. De 2-fosfoglicerato para fosfoenol piruvato. Sim. Ele, na verdade, perdeu... De 2-fosfoglicerato para fosfenol piruvato, ele perdeu na uma verdade, molécula de água. Saiu também, tá? Uhum. Na verdade, também saiu fosfato Sim. para entrar no ADP e gerar um ATP. Saiu fosfato, Ou seja, nessa reação gerou um mais ADP para formar a molécula de AT. ATP. Ah, isso aí já foi É ATP. um composto da glucose que forma. Aqui não fala? Mas aí não Fala fala. água. Aí fala? Fala água. Mas aí fala? Fala no livro e também na internet, que eu pesquisei. Mas aqui, ó, mostra. Mas a prova E saiu, né? aqui, ela se reidrata porque hidratou lá no 1,3 Fala no livro? Ou que parte do livro fala? Não sei. Oxi. Não sei, gente. Eu Não coloquei tem pra vocês. internet não, né? Isso é umas 30 anos. Bem, eu vi em 3 aulas diferentes o cara dizendo a mesma coisa. Aqui nós estamos na Bolívia, é diferente. Não pode se muda de um país pro outro. Ah, mas vamos seguir o livro da Carmona e o livro do Aqui ela se Harper, né? reidrata, não é? Oi? Ela se desidrata. Não, ou ela reidrata? ela desidrata. Ela desidrata. Por que Sai ela água. desidrata? Porque Sai sai água. Onde Porque- que ela foi hidratada? Lá no 1,3, por isso que eu tô falando que lá entrou água. E Pra aonde ali que tá- sair a aonde que tá molécula escrito de água. no- Entrou água, foi nossa que reclamamos de água. Entrou água, sim. Ela vai hidratar onde? No 1,3 bifosfato para... Entra de gliceraldeído 3-fosfato a 1,3-bifosfato glicerato. Foi onde eu falei Aqui, que entra, aqui. ela hidrata pra ela desidratar lá embaixo. É, Como é que vai desidratar se não for hidratada? tem lógica. Já tô lá no seguinte. Ai, gente. Ah, podia dar formação de água. Hidratou. Mas aqui não. Ai, gente, tem que hidratar pra O Brasil desidratar. desidrata no ciclo de Krebs. Podia dar formação de água. Ai, gente, tá bom. Mas é verdade, ela pode ter hidratado no ciclo de Krebs. Que parte do ciclo de Krebs? Lá na... Início. Ah! Que início? Onde, amor? Condensação, de água. A condensação ela hidrata e depois, qual a outra parte que ela hidrata? Lá no final, né? É de fumarato para Acetato. malato. Fumarato a malato. Malato. Vamos lá. Continuando. De 2-fosfoglicerato para fosfenol piruvato tem a enolasa. E aqui ela vai desidratar. Por quê? Aqui ela foi hidratada de gliceraldeído, né? Trifosfato para 1,3 bifosfoglicerato. Tudo bem? Depois de fosfenol piruvato, forma-se 2 piruvatos através da enzima piruvato cinasa. Então olha aqui, ó, presta atenção nessas 3 enzimas. Então esse aqui é o ciclo da glucólise. Então vamos lá, vamos recapitular de novo. Citossol, D-glucose, vai formar glucose 6-fosfato através da hexocinasa. Vai ter o metabolismo da molécula de ATP, vai formar ADP mais um fósforo inorgânico, né? Depois de glicose 6-fosfato, forma frutose 6-fosfato. Então ocorre um processo de isomerização e mudança de grupo funcional. De aldosa passou a cetosa. De frutose 6-fosfato formou frutose 1,6 bifosfato através da fosfofrutocinasa com a participação do magnésio. Então, preste atenção. A primeira enzima é a hexocinasa. A segunda enzima é a fosfofrutocinasa. Vai guardando as enzimas que agora a gente vai trabalhar elas. São os reguladores, os ativadores e os inibidores dessas enzimas. A gente vai ver. Essa fosfofrutocinasa, ela é o quê? Ela é uma metalenzima com a participação do magnésio. Depois a frutosa 1,6 bifosfato, ela vai ocorrer um processo de aldosa. Então vai vir uma aldosa, que é uma enzima, e vai converter frutose 1,6 bifosfato em dihidroxicetona e gliceraldeído 3-fosfato. Tudo bem? Dihidroxicetona fosfato vai transformar, vai se converter em gliceraldeído 3-fosfato através de uma triosa fosfato isomerase. Tudo bem? Dihidroxicetona fosfato vai se converter em gliceraldeído 3-fosfato
através da triosa fosfato isomerasa. Tudo bem? Gliceraldeído 3-fosfato, tá aqui, ó. Gliceraldeído 3-fosfato vai se converter em 1,3 bifosfoglicerato através da gliceraldeído trifosfato desidrogenasa. Aí vai entrar um NAD oxidado, vai sair um NAD reduzido, ao mesmo tempo vai sair um fósforo inorgânico e vai ter a entrada da molécula de água. Então vai ter um processo de hidratação. Vai hidratar a reação. Tudo bem? Depois de 1,3 bifosfoglicerato, vai formar 3-fosfoglicerato, né? Através da enzima chamada fosfoglicerato sinasa. Então aqui é a terceira enzima, né, da reação. Fosfoglicerato sinasa. Tudo bem? E aqui também vai ter o quê? A participação de um fósforo inorgânico, né? Vai entrar um ADP, não é? E vai sair um fósforo inorgânico. Depois eu tenho 3-fosfoglicerato. 3-fosfoglicerato vai se converter em 2-fosfoglicerato através da enzima 2-fosfoglicerato mutasa. Depois de 2-fosfoglicerato, vai se transformar em fosfoenol piruvato através da enolasa. E nessa reação vai ter a saída da molécula de água. Então a água entrou na reação entre gliceraldeído 3-fosfato para 1,3 bifosfoglicerato. E a água vai sair aqui de 2-fosfoglicerato para fosfoenol piruvato. Tudo bem? Depois de fosfenol piruvato, vai formar 2 piruvatos. De fosfenol piruvato, forma-se 2 piruvatos através da piruvato sinasa. E aí, acabou o ciclo da glucose. Vou fazer aqui entre 1,3 bifosfoglicerato. 1,3 bifosfoglicerato, certo? Ele entra ele sai um ATP e um ADP, isso? Mas aí perde um fósforo também? Como é que é? Só que sim. Entra o quê? ATP. ATP. Entra ATP? Não, Não, sai Sai ATP ATP. e ATP. Tá assim, sai ATP e ADP. Saiu ATP e ADP. ATP e ADP junto? Não. Pode ser reversível, né? Em cima ADP e embaixo ATP. Em cima ADP. Isso. Ah, claro. Aí perde fosfato também? Porque só tá assim. E perde esse fosfato? Então, eu quero saber se... Não perde fosfato não. Não perde Só que fosfato. aí sim. Exatamente. Embaixo não vou perder Não fosfato. perde fosfato. E como que perde ADP e ATP ao mesmo tempo? Não tem como você perder ATP e ADP ao mesmo tempo. Tá saindo os dois. Igual aqui na outra de cima tá saindo NAD farma, a gente sabe que tá entrando oxidado, saindo É porque a gente tá errado, gente. Porque não pode sair os dois. Então tá entrando ATP Uhum, e tá saindo saindo ADP ATP. mais Então, forte mas que aí, quando entra um ATP e sai um ADP, eu não perco na quebra, fósforo. Perde um fósforo. Então, Gordinho, ele gordinho. deveria sinalizar isso aqui, então. Então, porque na verdade, eu acho que nessa reação tá gastando ATP. Então, entra um ATP, gasta-se esse ATP e sai um ADP mais um fósforo inorgânico. O livro tá errado. Gordinho não É, foi porque em que- cima ele mostra Claro. que sai o fósforo. Claro. Agora aqui nessas reações depois não mostra. O Gordinho anotou aqui que Produz um tem uma ATP. fosforilação no nível do substrato. Então, Fosforo entra. orgânico aqui entrando. Então, entra. Então tem Ele é aluno da Tem uma fosforilação. Tem uma fosforilação, tem fósforo entrando. Fósforo entrando. Então não é o contrário. Então tá convertendo Então tá convertendo ADP em Porque ATP. eu anotei que produz um ATP. Ah, então tá convertendo ADP mais fósforo inorgânico. Eu ainda coloquei do lado, primeiro ATP produzido pela glucose. É, porque essa Isso. seta confunde. É, essa seta confunde. Então, ó, de 1,3 bifosfoglicerato para 3-fosfoglicerato, ADP mais um fósforo inorgânico forma-se a molécula de ATP. Não fez não viu nada ainda. Bioquímica. Rapaz, isso aí É, é só... vai pra outro nível. E qual que a gente cobra, né? Não, tá lá. Olha os dois. Gente, que é isso? Tudo bem? Então é isso aí, ó, ciclo da glucólise. Formou piruvato. Então esse ciclo aqui pode-se falar que é um ciclo o quê? Não formou piruvato? Não formou piruvato?
Ciclo confuso. Então eu posso falar que esse ciclo é um ciclo o quê? Forma privato ele é o quê? Aeróbico. Porque se formou ácido pirúvico. Formou duas moléculas de ácido pirúvico, também chamadas de piruvato. Pronto, ciclo da glucólise. Isso aí que a gente... Arrasou, é lindo. Lindo, lindo, lindo. Então vamos lá. Vamos ver logo a ponta. Recapitulando de novo? Recapitulando de novo o ciclo da glucólise? Deus me livre, não pegou não. Vamos voltar só mais um pouquinho? Vamos lá. Explica, vai. Vem aqui. Vai lá, tira vazio. Vem aqui, vai lá. Não, deixa eu... Vai lá você. Pega meu posto aqui. Fodão. Pega meu posto aqui. Galáxia. Ó, se não fica falando essas palavras, eu vejo não. Vocês resolvem isso lá no quarto, vocês, tá? Negócio de pica aí. Vamos lá. E aí? Tô gravando, hein? Vamos lá. Vocês vão ficar olhando? A gente vai. Mas claro, né? Eu tô com vergonha. Quero olhar. Só porque ela tá com chinelo. Tudo, Tudo começa no citosol. Com quem? Com a glucose. Quando ela vai ser o quê? Quebrada. Por quê? Tem 6 carbonos, isso vai continuar até uma parte que eu não sei porque eu não falo disso. Aí tá. Começa com a glucose, ela é quebrada. Gente, eu já esqueci tudo. Eu fiquei nervosa, esqueci. Como é que é? Tá, a glucose, Quando a ela é glicose passada... entra dentro do citosol, o que acontece? Ela entrou dentro do citosol, e aí? E aí entrou um ADP com fosfato inorgânico. Não, mentira, entrou um ATP e aí ela perdeu e quebrou um fósforo. O que quebrou? Quem? Degeneração de um fósforo. Certo. E aí que passou e saiu um ADP e um fosfato inorgânico. Sim. Através da enzima hexocinasa passou a glucose 3-fosfato por uma ligação também éster. Sim. De glucose 6-fosfato passou a frutose 6-fosfato por quê? Através de não, uma isomerização aconteceu. Sim. Porque ocorreu... Porque isomerização é o quê? A mudança de um A radical. posição dos A radicais. posição de um radical. Mas não só ocorreu uma isomerização, mas também ocorreu que um câmbio do grupo De funcional. De aldosa aldosa para cetosa. Muito bem, garoto. De frutosa 6-fosfato passa a frutosa 1,6-bifosfato. Através da enzima fosfofrutocinase. Guarda o nome dessa enzima. Então, a segunda enzima da reação é a fosfofrutocinasa, né? Com a participação do Magnésio. magnésio. Então, ela, na verdade, ela é o quê? Ela é uma metaloenzima. Magnésio metalosina. Uhum. De frutosa 6-fosfato para sua frutosa 1,6-bifosfato. Opa! Não? Faltou alguma coisa aí. A outra reação lá, ó. Daqui é pra cá, não é? Daqui é pra cá e daqui é pra cá. Não, eu tô aqui ainda, Ah, tá. calma. Coisa de tá. cada vez, gente. Ah, tá. De frutosa 6-fosfato para sua Desculpa. frutosa 1,6-bifosfato. Sim. Bifosfato, 1,6-bifosfato. Uhum. Que passa a uma ramificação de Sim. hidroxiacetona, fosfato e gliceraldeído 3-fosfato Sim. pela enzima aldolasa. Sim. Aldolasa porque ela vai dividir de cetona para... Vai dividir a cetona e o aldeído, vai dividir os dois grupos. Aldolasa, ela é não? Não. Aldolasa porque ela vai dividir A os dois. frutosa, 1,6-bifosfato, vai dar origem a dihidroxicetona através da aldolasa. Sim, e a aldolasa ela serve Aí a para dividir. dihidroxicetona, fosfato, vai dar origem a gliceraldeído fosfato através da Eu tô triose aqui ainda, fosfato. amor. Ah, tá. Calma, gente. Lógico. É. Tá, frutose 1,6-fosfato, 1,6-bifosfato, Uhum. passa de hidroxicetona e gliceraldeído 3-fosfato pela Sim. enzima aldolasa, Hum. que dividiu Hum. o frutose 1,6-bifosfato em um grupo cetona e um grupo aldeído. Uhum. Mas o que vai prevalecer é o grupo aldeído para formar o piruvato até o final da cadeia de glucólise. Sim. De hidroxiacetona fosfato passa gliceraldeído 3-fosfato através da enzima triosa fosfato isomerasa. Uhum. De gliceraldeído 3-fosfato vai continuar nisso, em gliceraldeído 3-fosfato, que Sim. vai passar a 1,3-bifosfoglicerato, Uhum. pela enzima gliceraldeído Bifosfato. trifosfato desidrogenase. Sim. Por quê? Uhum. Porque entra um NAD oxidado e sai um NAD reduzido. E eu ainda acho que entra uma molécula de H2A aqui. E Mas aí entra, tá. entra. Entra. Entra sim. Entra H2A. Entra sim. De um 3-bifosfoglicerato passa a 3-fosfoglicerato. Por quê? Porque ele perde
um fosfato. Por quê? Como que é essa perda? Porque entrou um ADP mais o fósforo inorgânico e saiu o ATP, sendo a primeira produção de ATP na glucólise. De 3 fosfoglicerato passou a 2 fosfoglicerato, perdendo mais um fósforo pela enzima 2 fosfoglicerato mutase. De 2 fosfoglicerato mutase passou a fosfenolpiruvato, perdendo mais um fósforo pela enzima enolase e acabou. Eu acho. Acabou? Quer mais? Fosfenolpiruvato, a piruvato sinasa e acabou. A 2 piruvato pela piruvato sinasa. Eu errei no quê? Jura? É isso. Não saiu água. Que água? A água saiu aqui, ó. De 2 fosfoglicerato a fosfenolpiruvato. Perde uma molécula de água, desidratação. Sim. E passa 2 piruvatos pelo piruvato sinasa. Sim. Isso. E é um ciclo? Aeróbico. Aeróbico. Exatamente. Primeira enzima. Hexocinase, vamos lá. Mereço um beijo. De noite. Quem ativa a hexocinase? Vamos lá. Tem ativa? Quem são os ativadores da hexocinase? Insulina. Insulina. Por que insulina? Porque ela é uma querida. Agora vamos começar a raciocinar aqui. Por que a insulina ativa a hexocinase? Para aumentar, para diminuir a glucose? Não. É ativada pela insulina. Por que a insulina ativa a Porque a hexocinase? glicólise é uma cleba de glucosa e a insulina serve para hipoglicemia. Que Por aí. Para diminuir a quantidade de glucose. Exatamente, Letícia, é por aí. A menina falou a mesma coisa. Aqui, ó. O que ela falou? Diminuição no nível de glucose, né? Já vai subir. Mas que tem a ver com a glucose? Tá babando a Letícia, pronto? Verdade. Hexocinase. Por que a insulina ativa a hexocinase? Por quê? Também são malucos. Diminui a concentração de glicose. Por que diminui a concentração de glicose no sangue? Porque a insulina faz com que a glicose entre dentro da célula. E a maior concentração de glicose, maior entrada de glicose dentro da célula, maior o trabalho da hexocinase. Não é? Que a hexocinase faz com que junte o fósforo à molécula de glicose e forma glucose sem fosfato. Não é? Então, a hexocinase é ativada pela insulina. É ativada por quem mais? Só, né? Só a insulina? Só. É inibida por quem? Glucagão. Por quê? Porque é um antagonista da insulina. Ah, moleque. Eu foda. Não, pode ser pela frutose 6-fosfato. 6-fosfato. É, porque é. Na verdade, a frutose 6-fosfato regula a insulina, não é? Não, a é hexocinase. inibidor porque é produto, né? A frutose 6-fosfato Tudo que é não produto Produto da reação. Tudo que é produto da reação é inibidor. Então, frutose 6-fosfato é. Claro, então, frutose 6-fosfato é inibidor de quem? Da hexocinase. Glucagon inibe a hexocinase? Sim. Ou ativa a hexocinase? inibe. Sem insulina ativa. É o contrário. Só que não está falando inibe não, né? Não. De glucagon. Mas subentende-se o glucagon inibe a hexocinase. Tudo bem? O que mais? Qual outra enzima? Fosfofrutocinase. Quem ativa a fosfofrutocinase? Frutosa 2,6 bifosfato. Quem ativa? Frutosa 1,6 bifosfato ativa? 2,6. Ah, frutosa 2,6 bifosfato. Então, a frutosa 2,6 bifosfato ativa a fosfofrutocinase. Quem mais? Só? AMP. AMP. Opa, AMP. Por que AMP? Quem fez competidor que Por que AMP ativa? Por que AMP ativa? Vem cá, Keila, por que AMP ativa a fosfofrutocinase? Porque ele vai fazer formação do ATP. Muito bem! AMP mais um fósforo inorgânico vai formar ADP, que ADP mais outro fósforo inorgânico vai formar ATP. Muito bem. Muito bem, muito bem. Né? Começar a usar a cabeça, né? Começar a decorar não, começar a pensar. Né, meu filho? Né, meu filho? Na prática, hein, meu filho? Na prática. Na prática, né? Vamos lá. Quem inibe fosfofrutocinase?
Também, consequentemente, o glucagon também inibe a exocinase. Tudo bem? ATP E um citrato. e o outro. Claro. Que se Tá dá, né? inibindo. Qual outra enzima? ATP citrato. ATP, também citrato, inibe? Inibe. Inibe a fosfofrutossinasa, né? Então, a ATP citrato, né? Por que ATP citrato? Inibe, porque ATP é produto da reação, pô. O que seria o ATP citrato? O que seria o É ATP um ATP citrato? mais um citrato. Ah, pelo amor de Deus. Vai uma coisa mais difícil, vai. É ATP e citrato ou ATP citrato? Mais citrato. ATP ATP citrato. citrato. Eu acho que é o citrato, pô. O citrato lá do nosso citrato lá do ciclo de Krebs. Não, né? Tipo Sim, citrato eu acho sintase? que sim, porque quando ele sai ATP, ele sai produto citrato. É o citrato do ciclo de Krebs também, inibe aí. Né? Piruvacinasa. É o citrato do ciclo de Krebs. Rasgado aqui não. É que tá rasgado não, né? Próximo. Próximo. Qual que é a outra enzima? Piruvacinasa. Piruvato sinasa. Cadê piruvato sinasa aqui? Ah, são só 3, né? Piruvato sinasa. Quem ativa a piruvato sinasa? ADP, ADP ativa, né? ADP, frutose 1,6 bifosfato. frutosa 1,6 bifosfato. 2. E a- 2,6? As duas. As duas. É que eles não prestam E frutosa 1,6, né? É. E tem insulina também. Insulina também ativa. É. Isso. E glucagon inibe, ATP inibe. Exatamente. Gente, Mas é só pensar. todas é só- essas enzimas, ATP inibe, insulina ATP ativa. Aham. Olha aqui, ó. Todas essas enzimas da reação da glicólise, insulina ativa, glucagon inibe. Né? ADP ativa, ATP inibe. AMP ativa. Né? Agora, É... Fala. por que acetil-CoA é inibidor? Acetil-CoA? É produto. Onde você viu aí? Aqui, é inibidor. Porque é o que vem depois do piruvato, não é? Porque acetil-CoA é produto da reação de quem? Do piruvato. Do piruvato. É o que vem depois do É. piruvato. A É que próxima vem depois reação. do Exatamente. Produto da reação, tudo que é produto de reação, inibe. São inibidores. E os ácidos graxos, porque mesmo? Que inibe? Não é? Quem forma acetil-CoA? Não é ácidos graxos, carboidratos líquidos? Acetilcoenzima A não forma ácidos graxos? Não forma corpos cetônicos? Não entra dentro do ciclo de Krebs? Que corpo cetônico não tá aqui mesmo? Ah, meu filho, que é... Esse ciclo que ela Por explicou. que eu não sou rico? Por que eu não sou milionário? Né? Cadê o ciclo? Complicado, né? Entendeu essa parte aí, Isso pessoal? é nojento, Vai ser né? nojentinho mesmo. Isso é bem nojentinho, esse ciclo aí. Mas, ó, vocês têm que saber quais são as principais enzimas da via da glicólise, que é a exocinasa, a fosfofrutossinasa e a piruvato-sinasa. Quem inibe, quem ativa, tá? Certo. Ah, outra coisa, pessoal. Outra coisa. Isso aqui é importantíssimo. Isso aqui é importantíssimo. Na fase anaeróbica... Você vai explicar isso de conversão de glucose a glucose 6-fosfato? Não, já foi explicado, foi? Não, isso já foi explicado. Atividade reguladora de glucose 6-fosfato. Sim. Ó, essa fase aeróbica aqui, ó. Essa fase aeróbica e essa fase anaeróbica. Isso aqui é rapidinho, rapidinho. Foi, ela explicou muito isso aqui hoje, ó. É, isso aqui é rapidinho. Rapidinho a gente vai isso aqui. Fase aeróbica da glucólise, né? A enzima piruvato deshidrogenasa é a enzima crucial importante da fase aeróbica. Lembra quando a gente estudou isso aqui lá embaixo? Você lembra? A enzima piruvato deshidrogenasa é o complexo multienzimático irreversível que catalisa a conversão de piruvato a acetilcoenzima A. Então, de piruvato a acetilcoenzima A, quem participa dessa conversão é a enzima piruvato deshidrogenasa, tá? Onde se localiza essa reação? Na célula, né? Na membrana mitocondrial interna. Então vamos lá. O piruvato gerado no citossol é transportado para a mitocôndria mediante um simportador de prótons. O que é um simportador de prótons?
que é? Piruvato gerado no citossol é transportado para a mitocôndria mediante o simportador de prótons, onde se descarboxila em forma oxidativa até acetilcoenzimar. O que é um simportador de prótons? Piruvato, né, gerado no citossol é transportado para a mitocôndria. Então o piruvato vai entrar junto com o íon próton. Ele vai entrar no mesmo sentido, né? Aqui, ó, aqui é a mitocôndria, né? O piruvato, ele vai entrar junto com o íon próton, no mesmo sentido. Os dois fazem sentidos, né, iguais. Então ele tem uma direção chamada, uma direção única. Ele é unidirecional. E isso no transporte de membranas é chamado de simporte ou cotransporte. Se ele tem sentido inverso, um sai e o outro entra, é chamado no transporte de membranas de antiporte ou contratransporte. Então ele tem... Isso tem fisiologia. Isso tem fisiologia também. Co-transporte é quando entra os dois juntos. Exatamente. Então, o piruvato ele entra com o íon próton através de direção quê? Cotransporte. Né? Transporte. Ele entra em sentido cotransporte, ou também chamado de simporte. Tudo bem? Então vamos Se lá. quiser apagar tudo pra fazer. Pode apagar aqui, né? Pode apagar tudo. Então vamos lá. Depois a gente vai ver metabolismo de carboidrato, né? Metabolismo de carboidrato Não, é... o metabolismo de carboidrato não vai pedir, não. Ela vai pedir não? Carboidrato, ela vai... Carboidrato só. Ah, carboidrato. Metabolismo não vai pedir não. Não. Eu deveria pedir metabolismo de carboidrato, hein? Nada, é verdade. Nada. Hã? É nada. Nada. Basta daí, não pode. Vamos lá. Quando o piruvato ele entra dentro da mitocôndria, com o processo, né, para um transporte simpórtico, né, junto com associado a um íon próton, né, a um íon próton, o que acontece lá na mitocôndria? Esse piruvato ele se descarboxila, né, e forma-se acetilcoenzima A. Tudo bem? Ele se descarboxila e forma acetilcoenzima A. As moléculas de acetilcoenzima A que se geram no complexo piruvato desidrogenasa ingressam no ciclo de Krebs e se oxidam a CO2 e água. Bem? Vamos lá. Os hidrogênios da NAD2 ingressam às mitocôndrias mediante sistemas de transporte mitocondriais para a cadeia respiratória que está acoplada à fosforilação oxidativa e geram ATP. Então, os hidrogênios da NAD2 ingressam à mitocôndria, né, mediante sistemas de transporte mitocondrial. Por quê? De piruvato para acetilcoenzima A, o que vai acontecer? Entra um NAD reduzido, sai um NAD oxidado e libera o que? O hidrogênio. Então, esses hidrogênios, né, esses hidrogênios do NAD2 entram na mitocôndria, da mitocôndria vão lá para a cadeia respiratória, da cadeia respiratória para a fosforilação oxidativa para a produção de ATP. Tudo bem? O complexo piruvato desidrogenasa, essa enzima piruvato desidrogenasa, se encontra em duas formas, que são a forma inativa e a forma ativa. Quando ela está na forma inativa, ela está fosforilada. Quando ela está na forma ativa, está desfosforilada. É só para gravar. Esse é o contrário. Bem? É o inverso. Quando ela está na forma inativa, ela está fosforilada. Quando ela está na forma ativa, está desfosforilada. Tudo bem? Perfeito. Difícil? Não. Difícil ou não? O que você ia falar? Não. Nada? Não, responder. Ah, tá. O complexo piruvato desidrogenasa utiliza 5 coenzimas. Tem que saber essas coenzimas? Tem que saber essas coenzimas. O complexo piruvato desidrogenasa utiliza 5 coenzimas que são a TPP, que é a tiamina pirofosfato, a CoA, coenzima A NAD, nicotinamina, adenina de nucleotídeo, e a FAD, flavin, adenina de nucleotídeo e o ácido lipóico. Tudo bem? Então vamos lá. Quais são as coenzimas que a piruvato desidrogenasa
utiliza, né? Então são as 5 enzimas, é a TPP, o ácido lipóico, nicotinamida adenina de nucleotídeo, FAD, que é a flavin adenina de nucleotídeo, e a coenzima A. Tá? O complexo da piruvato desidrogenasa consta das seguintes enzimas. Vamos lá. A enzima número 1, chamada de piruvato desidrogenasa, unida a TPP. A enzima 2 é a dihidrolipoil transacetilasa, unida ao ácido lipóico. E a enzima 3, chamada de hidrolipoil desidrogenasa, unida à FAD, oxidada. Então, eu tenho os complexos da piruvato desidrogenasa. Existem 3 complexos. Existem 5 coenzimas que se unem a esse piruvato desidrogenasa. TPP, ACOA, NAD, FAD e ácido lipóico. Ácido lipóico. Tudo bem? E existem 3 subenzimas que participam junto com o piruvato desidrogenasa. A primeira é o quê? Piruvato desidrogenasa unida a TPP. Então, a piruvato desidrogenasa unida à coenzima TPP. Depois tem a dihidrolipoil dihidrolipoil transacetilasa. Só associar que é com ácido lipóico. Isso. Dihidrolipoil transacetilasa associada ao ácido lipóico. Tudo bem? E a dihidrolipoil, o quê? Desidrogenasa. Associada ao quê? Ao FAD. Tudo bem? Olha lá, qual é a enzima reguladora? Piruvato desidrogenasa. Ela ficou umas horas Nessa reação aí? Não, deixa essa pra lá. Não, rapaz, faz isso aí, ó. Piruvato, aí nessa reação aí, ó. Piruvato, aí vem piruvato desidrogenasa, converte piruvato em acetil coenzima A, né? De piruvato desidrogenasa vai se juntar com a TPP, né? Vai se juntar com a TPP e vai formar lipoamida, né? Lipoamida vai formar o que? Acetil hidroxilipoamida, né? Com um grupo sulfurado, com sulfur, né? Aí, ó, esse grupo sulfur, né? Vai ser desintegrado, vai se desintegrar, né? Através da enzima chamada dihidrolipoil transacetilasa. E vai formar uma molécula de CoA, tá? Vai formar acetilcoenzima A e acetilcoenzima A vai entrar no ciclo de Krebs. Né? Depois, a dihidrolipoil transacetilasa, tá? Vai lá em cima, ó, lá na quarta reação. Dihidrolipoil, né? Desidrogenasa. Vai formar FAD, grupo S, 2 grupos SHs aí, ó, tudo bem? Através da dihidrolipoil desidrogenasa. É SH. Isso, SH. Que esse FAD SH vai formar FAD oxidado e vai ter 2 ligações aí, ó, disulfúrica, né? Aí, ó, a ligação disulfúrica aí, ó, né? Então, na verdade, esse SH e esse SH aí, na verdade, o que é? São o quê? São resíduos de cisteína. Exatamente. São resíduos de cisteína, né? Então, um FAD com 2 resíduos de cisteína, vai entrar um NAD oxidado, vai sair um NAD reduzido lá na quinta reação, vai formar um FAD oxidado, né? Não vai mexer no FAD oxidado, e vai ter uma ligação disulfúrica aí, ó, né? De sulfur. Uma Por que entra oxidado e sai oxidado? Porque no FAD? É. Porque não mexeu no FAD. Por que ele não fica de fora? Mas tá aí. Falou que ela não quer falar dele agora. Ela falou que não ia falar dele agora?
Essa reação aqui não precisa E saber onde não. você gente. tá na reação? Onde é que Ela falou, porque alguém perguntou no página Entre na hora e reduzir, ela falou. entre a velocidade, isso é estudar. Acho que ela não tem argumento, porque não sabe o que é. A Rico a Carbone falou. Carbono. Não sabe, ela nem sabe o que ela colocou esse fase aqui. E onde é que começa essa reação do aqui, ó? Aqui, ó. Ali. Ela colocou esse fase aí, porque nem, ela perguntaram, esse fase, né? Não sei, depois a gente fala. É porque ela não sabe. Aí depois você esquece, né? Pergunta, né? Fico aí. Na próxima É. semestre perguntar pra ela assim. Eu vou dar doutora aquele faz lá, a senhora lembra? Que a senhora usou? Vou colocar aqui observação. Bem grande. E Observação. esse fase aqui, doutora? De onde que é, né? Você falou que você ia mostrar isso? Quando Quando tá pra vai? aqui também, ela não vai fazer. Isso aqui é importante. Qual é a enzima que regula o piruvato para acetilcoenzima A? É o piruvato desidrogenasa. Quem são os ativadores? Cálcio, insulina, ADP e piruvato. O piruvato, né? Ativa o piruvato desidrogenasa. Quem são os inibidores? Na hora de reduzir Acetilcoenzima A e ATP. e o produto. Que é a acetilcoenzima A, né? Quem que é o produto da reação? Não é acetilcoenzima A? Então a acetilcoenzima A inibe a piruvato desidrogenase, né? O próprio produto. Depois eu tenho a fase anaeróbica, né? Aí, ó, 2 piruvatos. Você já explicou esse bagulho aqui? Já. Só no segundo que eu fui fazer o quiz? Obrigado, perdeu. Você perdeu aí? Pra mim. Deixa eu ver aqui. Tá. Ó, na primeira reação de piruvato, né? Formando a acetilcoenzima A, vai ter a liberação de 2 moléculas de carbono. Eu só tenho que entender. Do piruvato vai pra onde? Ó, Acetil de droga. acetilcoenzima A. Aí ela não escreveu acetilcoenzima A aí. Tudo bem? Ela não colocou não.